salva de palmas para o João, do selo Risco. João vai sentar no trono ali. Alô, vê se está funcionando. Oi, oi. Oi lá, Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Você é tão tímido quanto a MC Carol? Não, a MC Carol é tímida. Foi uma grande descoberta que a gente fez aqui. E ninguém acha que a MC Carol é tímida, mas ela é extremamente tímida. Você começa com ela, não gosta muito de falar. Ela se sentia muita vontade no palco, cantando. E você é um homem executivo. Então você é o cara das planilhas, é o cara da estratégia da empresa, né? Eu sou bastante tímido, na verdade, porque acostumado a trabalhar atrás do palco, né? Sempre. Trabalhando com artistas, mas sempre atrás do palco. Então é sempre meio difícil aparecer, né? Uhum. Sempre um desafio, mas... Tá. Por que você acha que vocês, então, do Selo Risco, estão aqui nesse momento de empreendedorismo e resistência? Como é que é o projeto de vocês? Bom, o Risco nasce em 2013, na realidade, a partir de um núcleo criativo aqui de São Paulo mesmo. Um núcleo criativo de compositores e bandas que permeava um estúdio Canoa, né? Um estúdio que é de um dos sócios do selo, o Gui Jesus. E como essas bandas compartilhavam músicos, trocavam composições, ou seja, vinham, né, de uma mesma corrente artística, surgiu ali a necessidade de prensar os trabalhos em vinil, né? Enxergava ali que era um momento de lançar vinil e esse coletivo se juntou para conseguir colocar na fábrica e produzir os próprios vinis. Então, se a gente tentar resumir aqui um pouco para todo mundo, é um grupo de amigos, são músicos que se reuniram para otimizar, vamos dizer assim, a produção do trabalho deles e também a distribuição, é isso? Exatamente. Quais são os artistas que hoje fazem parte do casting desse selo, desse coletivo? De 2013 para cá, o selo cresceu e mudou também suas frentes de atuação. Hoje a gente tem Charles Marretas, a banda O Terno, Luiz Alian, Mustachos Apaches, Música de Selvagem, Gran Bazar. Tá com um casting aí bem variado. Eu vi que tem uma banda, Memórias de Caramujo. Memórias de um Caramujo. Memórias de um Caramujo. Eu gostei muito bom, eu achei muito bom esse nome. Eu nem sabia que um caramujo tinha memória, mas eu achei muito divertido. Pois é. Memórias também foi uma das bandas que prensou a LP com o Risco, né? Ainda tá aí, se quiser. E o Terno, com certeza, é a banda de maior projeção, de maior destaque atualmente dentro do selo. Sim, o Terno acho que não só do selo, mas de toda a cena independente aí, principalmente de canção autoral. O Terno vem sendo aí a grande banda de destaque, acho que do país mesmo, né? Sendo a banda referência, o grande case do independente hoje. Da música independente, é verdade. Quem é músico aqui que está participando? Você é músico? Deixa eu conversar com ele rapidinho. Você tem uma banda? Como é que é? Então, eu tenho uma banda de punk rock, mas é bem alternativo também por causa do cenário, que não aceita hoje banda de protesto. E como é que vocês fazem a distribuição, a produção do trabalho? No boca a boca. A gente toca em barzinho, em show, no subúrbio mesmo, todo mundo se conhece, vai todo mundo se falando. Mas é facinho fazer isso, né? Moleza, né? É nada, não é. Não é porque hoje a mídia em si também põe na cabeça da molecada que a música tem que ser de uma forma. Só que no underground existem vários tipos de forma de música. Só que como a molecada hoje em dia está acostumada com o que a mídia impõe, eles acabam não curtindo as outras formas de música que tem. Então você veio aqui justamente para ouvir um pouco da experiência dele, para tentar entender se é possível montar um grupo parecido, se juntar com outros amigos para distribuir o trabalho? Sim. E porque eu sou seu fã também. Muito legal. Tem mais alguém que é músico aqui, que trabalha com música de alguma forma? Bom, vamos lá. Fala então um pouco mais das dificuldades, né, que um músico independente enfrenta hoje em dia, que imagino que tenha sido o que inspirou vocês a se juntarem, a se unirem. Sim, acho que desde a queda, né, da indústria da música, né, das grandes gravadoras, principalmente as gravadoras multinacionais, o artista ficou perdido, né? Acho que uma banda, um músico, ele ficou muito perdido no que tange a cadeia produtiva da música, né? Porque a música não é só tocar, né? Você tem que distribuir, você tem que divulgar, né? Você tem que fazer todo um trabalho por trás para que a música aconteça, para que o negócio aconteça, para que a pessoa possa sobreviver daquilo, né? Que é um trabalho, né? O músico. E a gente vê nessa necessidade, na realidade era uma necessidade dos próprios músicos, né, do próprio coletivo. A gente embarcou em quase um ano de imersão tentando entender o que é o mercado da música hoje,
né, para onde a música pode estar indo, buscando referências aqui no Brasil, fora do Brasil, né, tentando entender o que é o papel de um selo, o que não é papel de um selo, né, e até se a gente olha o mercado hoje, você não tem uma referência do que é um selo, né? Um selo pode ser muita coisa desde a queda da indústria, né? Porque até então o selo ele prensava, né? Ele transformava música num produto, né? Então CD, cassete, vinil, né? A partir do momento que isso quebra, isso deixa de ser viável em grande escala, as grandes gravadoras deixam também de oferecer um serviço que é primordial para as bandas. Aí o risco surge com a ideia de ir para as cabeças e falar, então vamos entender como é que se faz isso e vamos tentar colocar isso em prática aqui dentro do nosso núcleo, compartilhando com outros núcleos, buscando outras referências, né? E tentando estabelecer uma base de troca de conhecimento mesmo com o mercado da música e tentando transformar, né, de alguma forma, tomar de assalto um espaço que antes era difícil de ser disputado. Entendi. Bom, então surgiu de uma necessidade muito forte mesmo de viver, vamos dizer assim, né? De ser feliz, primeiro, que é o que todo mundo busca, ser feliz fazendo uma coisa que você gosta e, ao mesmo tempo, conseguir pagar as contas, gerar renda e que isso seja sustentável ao longo do tempo, né? Exatamente. Vocês encontraram outros modelos, outras referências no Brasil ou fora do Brasil nesse sentido? Algum outro selo serviu de inspiração para vocês? Sim, aqui em São Paulo a gente tem o Balaclava Records, né? Tem o selo 180 do Rodrigo lá no Sul, que foi até parceiro nas prensagens com o Terno. Enfim, já existia e está cada vez surgindo mais selos de música independente, acho que mais coletivos aí que estão tentando empreender e fazer acontecer, né? Porque se você também ficar parado, esperando uma grande gravadora vir e querer distribuir o seu trabalho e fazer com que aquilo chegue para as pessoas, a chance de você ficar esperando para sempre é muito grande, né? E quem é artista sabe que às vezes é muito difícil você conciliar as duas coisas, né? Mais tarde, as duas coisas que eu quero dizer é a parte de criação e a parte do business mesmo, né? De executar, de gravar, de distribuir e tal. Mais tarde a gente vai ter também uma palestra aqui, uma entrevista com o Emicida, que acho que é um grande modelo nesse sentido também, né? De um cara que consegue, enfim, é muito talentoso, tem uma vida criativa muito grande e consegue atuar em várias frentes também, com sucesso de distribuição, com retorno e conseguindo, acima de tudo, acho que levando uma mensagem, né? Isso é muito bacana. Então, o que você pode compartilhar, assim, por exemplo, no caso dele, ele tem uma banda punk, e entende muito bem essa dificuldade, né? Então o negócio é se juntar com outras bandas. Você, por exemplo, como é que você foi aparecer no meio disso tudo? Você não é um músico, é? Não, eu não sou. Eu conheci os sócios do selo em 2013 para 2014. E precisa ter um cara que faz as coisas que você faz, porra. Porque senão todo mundo é um grupo, né? Se ninguém faz nada sozinho. Então o artista eventualmente vai precisar do João. E quem é o João? O que faz o João? Vamos lá. Sim, sim. Eu trabalho na parte mais de produção e comunicação do selo. Atuo aí desde algumas, planejamento de turnê, booking, no caso da Luiza Lian. Porque o selo também, a gente olha para ele como uma plataforma, né? A gente oferece serviços diferentes para cada uma das bandas que estão dentro do selo. Existe um pacote que é transversal, que é o caso da prensagem, é o caso dos produtos, né? Existe aí um pacote básico, por assim dizer, mas para cada banda tem uma necessidade diferente do selo, porque cada uma também está num estágio, cada uma tem o seu método de gestão diferente. Então, para algumas bandas a gente oferece solução, por exemplo, de assessoria de imprensa, mas para uma outra banda ela já tem a assessora de imprensa dela. Para alguns ele não tem uma produtora, um booker, né? Booker que a gente chama é quem vende o show, né? Quem agenda o show nas casas de show. Então a gente também fomos oferecer esse serviço. Então, no fundo, assim, né, a música é um universo de demandas infinitas, onde tem que se escolher prioridades e tentar criar solução, né? Tentar criar padrão, que esse padrão seja a solução daquilo que vai ser feito. Entendi. E o booker é o cara que fica sentado esperando alguém ligar? Ou é o cara que liga pra casa de show e fica enchendo? Porra, vamos fazer um show da banda aí, os caras são foda. Não, é o cara que liga, que tenta fazer a venda, liga para todas as casas de show, se inscreve em edital, tenta fazer venda para as casas de show autoral, para a Sesc, para a SESI, né? Fica mandando e-mail para o Cocidade, vê se consegue mais um showzinho. Ele é o que corre atrás e tenta fazer que a coisa aconteça, né? Entendi. E você falou de assessoria de imprensa, como é que fica a parte de rede social, né? Vocês também oferecem isso dentro do selo?
Depende da banda, a gente trabalha muito com dados dentro do selo, né? Uma coisa dessas que é transversal dentro do selo, que a gente vê muita importância na música hoje, né? Porque a gente enxerga hoje a música como, né, dentro da era da informação, como um mecanismo de conexão entre a sua base de fãs, ou seja, a sua comunidade, aquelas pessoas que querem ver aquilo acontecendo, né, com o artista, né? Então, como que a gente consegue, através dos dados, identificar essas pessoas, conectá-la com o artista e colocar os projetos na rua, né? Então, na parte de mídia social, a gente atua mais minerando dados dessas mídias sociais, tentando entender, encontrar essas comunidades, entregando para as bandas essas bases. Uau! Interessante, hein, meu? É difícil legal. fazer isso. Eu acho chato pra caralho, na verdade. É muita planilha, né? É muita planilha, né? É muita coisa, assim. E às vezes é difícil conciliar mesmo, né? Porque eu por exemplo, tenho muita dificuldade com coisas mais práticas, assim, sabe? De análise de dados ou de ficar produzindo coisas constantemente para postar em rede social, esse tipo de coisa. Eu realmente... E se eu faço muito isso, eu perco o outro lado também, de inspiração, de pesquisa, de produção, de criação, né? Não chegou mais algum músico aqui, enquanto a gente estava falando? Tem mais músico? Continua só ele lá. Ah, você? Quem que é músico? Você é músico? Vem cá, pô, já vem chegando, já. Senta aqui. Você tem uma banda, senta aí. Como é que é a sua história? Bom, minha história começou quando eu tinha mais ou menos 10 anos. Comecei a frequentar a escola de música e até então eu não sabia que eu gostaria de tocar. Foi quando um dia vi uma pessoa com um instrumento, que é o saxofone, e aí eu me apaixonei por aquele instrumento e até hoje eu toco. É o saxofone reto, curvo? É o saxofone alto, que ele é médio. E já toquei em casamento e também tem uma banda, toco um pouco na igreja também. E você, assim, ele está falando aqui sobre a importância dos artistas se unirem para otimizar a produção dos discos, das músicas e tudo, e a distribuição também. Você já chegou nessa fase, já está procurando, vocês têm produção própria, autoral? Não, eu não tenho produção própria, mas tem um amigo meu que ele já tem um estúdio, então ele faz toda a parte de... Inclusive, foi com ele que eu comecei com música também. Ele é baixista, faz rapper também na periferia, e é um trabalho muito bacana, só que assim, encontra muita dificuldade para poder fazer com que o negócio cresça. Ele está começando a fazer mixagem e produzir alguns CDs de algumas bandas, e acho que a gente tem muito desafio mesmo, assim, de conseguir... colocar o negócio, né, pra frente e fazer com que o negócio aconteça mesmo. Então, cara, o João tá no trono hoje aqui no TNT Lab. Ele faz a parte executiva, vamos dizer assim, do selo Risco. Não sei se você estava desde o começo aqui. Então é um grupo de amigos, músicos, que se juntaram para otimizar a produção musical, para fazer a distribuição. Você tá diante do cara, mano, que tá na frente da parada aí. Trabalhando com bandas como Terno, como Memórias do Caramujo, com a música Luiz Elian. O que você quer perguntar para ele agora? O pitch de elevador, vai. Você tem uma pergunta para fazer que vai mudar a sua vida. Ai, cara, eu não sei, assim. Mas seria mais sobre o quê, assim? Faz a pergunta aí para mim, né? Olha, eu perguntaria... Não sei. Cara. Sabe, então fica ali sentadinho. Tá bom, acompanha. Mas, Cazé, um ponto legal que ele falou, né? A coisa dos estúdios, né? Assim, como também essa revolução tecnológica, ela possibilita, né? Há 20 anos atrás, um artista não tinha capacidade de gravar o próprio som, né? Ou se tivesse, seria de uma coisa muito amadora. Hoje você tem vários artistas espontâneos de diferentes cenários que gravam dentro de um home studio, gravam dentro de um quarto, sai um produto ótimo, sai um produto excelente, com padrão, com qualidade, né? Isso gera a transformação, né? Assim, e você conseguindo distribuir isso pela internet, encontrar um público que está conectado com aquele gênero, com aquele tipo de som. Então, hoje a gente está empoderado, lógico que num ambiente de disputa, a rede é um ambiente de disputa, seja ela de disputa de narrativa, né? Ou seja, encontrar a sua audiência, conseguir falar, isso tem um custo, isso tem um peso, mas esse ambiente está aberto, né? A gente pode disputar, né? Acho que o rap é o grande case disso, o funk é um grande case disso, né?
A música paraense é um grande case disso, então existem outros cenários aí que mostram que o apoderamento dá certo e conecta com o público, né? Acho que a música hoje é você conseguir estabelecer a conexão com o seu público, né? Não necessariamente de uma maneira comercial, através de venda de produto, mas com o simples fato de você conseguir gerar audiência, né? Isso te gira toda uma cadeia de negócio, uma cadeia produtiva que vai te sustentar e vai fazer o seu trabalho continuar e você conseguir fazer outros e outros trabalhos, né? Legal que você falou aí, hoje em dia o músico pode gravar no quarto, você faz faz o seu disco ali no seu equipamento de computador. Me lembrou uma das gravações mais antológicas que tem, que é do Robert Johnson, né? Que é tipo um bluesman, que é as únicas gravações que tem dele, acho que são 14 ou 15 músicas que foram feitas num quarto de hotel, um sistema extremamente rudimentar, enfim, estão falando no começo do século XX ali, e o cara ele tocava pro canto, assim, ele tinha vergonha, então ele tocava assim, mas quem tiver a oportunidade de ouvir, Robert Johnson é uma música visceral, assim, que pega você só o violão, e é o cara que inspirou a história da encruzilhada, o homem que vendeu a alma pro diabo para conseguir tocar a guitarra de uma forma maravilhosa. E é simples, você vê que é simples, mas é pulsante, né? Então, bom, sei lá, isso me lembrou disso. Agora, eu tinha entendido inicialmente que o grupo, que o Selo Risco, esse coletivo, tinha sido formado por 8 amigos inicialmente. É uma coisa que vai continuar dessa forma? Vocês pretendem incorporar outros artistas, outras bandas, ou criar uma plataforma que possa ser replicada independentemente de vocês? Quais são os projetos e os desafios para frente? Ele surge sim como um grupo de amigos, mas hoje já tem algumas bandas que vêm, né, de fora de São Paulo, de fora dessa região. No caso do Mustachos Apaches, né, um pessoal lá do Sul. Do Sul, né? Isso. Muito legal. E o selo, a gente entende ele como uma grande curadoria também, né? Então, existe um trabalho de curadoria que está acontecendo a todo momento, em termos também de expandir o catálogo e conseguir ter mais trocas e mais projetos entre as bandas também. Isso é uma coisa que a gente gosta muito, né? De criar projetos entre as bandas, enfim. E, por outro lado, a gente gosta muito da coisa da troca também. Então, a gente acredita muito que tem que surgir muito mais selos riscos, né? Tem que surgir muito mais selos para que esse mercado cresça, para que ele realmente seja sustentável. Então, a gente acredita muito no compartilhamento, né? Na cocriação de ideias, assim, uma plataforma comum para como você abre seu selo, como você distribui sua música, né? Quanto você ganha com o Spotify, né? É um pouco isso. E os músicos que fazem parte hoje do Selo Risco, eles participam dos trabalhos dos outros artistas também do grupo? Como é que funciona? Sim. A gente tem, assim, uma grande salada de músicos, assim, porque a maioria dos músicos tocam em pelo menos 2 ou 3 bandas do selo, se não mais. E aí, quando um músico tem 2 shows, um outro músico do selo vai fazer o sub daquele músico do selo. E aí, um caso emblemático também é do próprio Pedro Pastorice, que é o vocalista do Mustachos Apaches. Lançou no final do ano passado o disco dele solo, que foi só com outros músicos do selo. No caso, o Tim Bernardes do Terno, o Arthur Decollet do Música de Selvagem, o André Vac do Charles Marretas e Gran Bazar e Memória de um Caramujo. Você falou de curadoria, né? Como funciona a curadoria do selo? Quem faz essa curadoria e quais são os critérios, sejam estéticos, sejam culturais, enfim? Os critérios são bastante estéticos, né? Assim, acho que a gente lança aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente escuta e aquilo que dialoga com aquilo que já foi lançado, né? Geralmente quem cuida mais da curadoria são os Guilhermes, né? São os músicos e o produtor musical do selo. Mas a gente recebe material, somos super abertos a receber material e... Yeah! Fala, desculpa. Mas tem sempre uma preocupação, né, com o processo de gravação, com o que aquilo está dizendo, né? Se aquilo está dentro do nosso discurso, da nossa narrativa, da nossa estética, dos nossos valores, né? Daquilo que a gente comunica e gosta de trabalhar, assim. Você falou os Guilhermes. Quem são os Guilhermes? Desculpa, o Guilherme Giraldi e o Gui Jesus Toledo, que são os outros 2 sócios do selo. Somos em 3 sócios, né? Que o selo ele funciona como uma empresa e como um coletivo, né? Assim, são 2 formas conjuntas de funcionar. Mas não são todos que chamam Guilherme? Não. Eu sou João. Não, que você falou os Guilhermes. Os Guis.
Os GIS. A ideia de replicar, né? Vocês têm intenção de formar uma cartilha, um PDF, um passo a passo, de ajudar outros grupos que eventualmente não existe uma identidade artística com o selo Risco, mas que existe esse companheirismo, essa ideia de que vamos fazer o mercado crescer, vamos compartilhar esse conhecimento não é só nosso e todo mundo pode usufruir dele. Como é que é? Sim, agora em 2017, uma das prioridades do Risco é conseguir criar mecanismos de compartilhamento de conhecimento, né? Seja através de bate-papos, seja através de cartilhas e principalmente aí numa coisa que a gente está querendo muito fazer, que já está acontecendo algumas conversas já há algum tempo, que é uma articulação entre os selos que já existem, né, para conseguir fomentar esse mercado, né? Porque não é só o conhecimento do Risco, mas sim um conhecimento, né, histórico de várias iniciativas que vem acontecendo no Brasil. Você falou do Spotify. É uma merda pro artista o Spotify? Você ganha dinheiro do Spotify? É só divulgação? Como é que funciona? Cara, isso linka muito com o que eu estava falando dos dados, né? De como a gente usa os dados para conectar artista e público. Porque a remuneração que você tem hoje das plataformas de streaming, ela não paga a produção do próprio conteúdo. Então a gente enxerga as plataformas de streaming, o maior valor dela está nos dados e na conexão com o público, né? Você encontrar nicho. Os dados de quem é o público, como é que ouve, a faixa etária, esse tipo de coisa? Exatamente. Eu consigo criar graus comparativos da onde está meu público para eu conseguir fazer show, para eu conseguir vender disco, para eu conseguir aí sim encontrar as fontes de receita. Porque seja Spotify, todas as plataformas de streaming, né, elas não conseguem remunerar o custo da produção daquele conteúdo. E eu não vejo perspectiva de que isso aconteça. Rolou um turning point aí no mercado também, né? Que é um momento onde o compartilhamento de música ele era proibido e mal visto pelas grandes gravadoras, então você tinha uma guerra da mídia contra o compartilhamento de música, e aí surgem as startups de streaming, né? Como alternativa a isso, remunerando produtores de conteúdo. Essas startups elas ganham mercado a partir do capital investido das próprias grandes gravadoras, né? Que a gente chama de majors. Então ela também defende ali, em partes, algumas dessas startups defende o interesse das grandes gravadoras e da indústria hegemônica, né? Assim, a manutenção de catálogo, por assim dizer. Ela remunera bem quem tem um catálogo grande. Se eu tenho 200 discos no Spotify, pode ser que eu tenha uma receita mensal considerável. Mas para a banda em si, que nunca vai ter 200 discos, né? Dificilmente os plays valem aquilo que ele está remunerando, né? Quando você tem 1 milhão de plays numa plataforma dessa, assim, você vai fazer show para 10 mil pessoas, sabe? Enfim, eu tenho 1 milhão de plays em Goiânia. Se for em Goiânia, o cachê que eu vou receber para fazer um show em Goiânia, ele paga 10 anos do que o Spotify está me remunerando pela execução daquela obra, né? Pela execução daquele fonograma. Entendi. Então é praticamente como uma peneira, uma forma de você entender quem é o público, os dados mesmo, e até mesmo como uma divulgação e formação de base de público, né? Sim. Só para ter uma noção aqui, quem escuta música pelas plataformas de streaming? Assim. E quantas pessoas assinam essas plataformas? Tem um pacote de assinatura? Que média, acabou de aumentar, hein? Inclusive eu recebi um e-mail lá, vai aumentar o seu negócio. Fala. Em média, essas plataformas, não é que elas ficam com muito dinheiro desses plays, ela não tem uma grande comissão, né? O Spotify não é o lobisomem do negócio. Mas a gente não está mais acostumado a pagar para consumir música, né? Você consome o Spotify pela facilidade que ele te entrega, não é porque você acha que você tem que comprar a música. Imagino eu. Tô certo? Tô errado? Né? Eu, por exemplo, o consumo que eu faço é botar tudo lá, né, cara? Quase tudo, né? Claro que tem muita coisa que fica de fora, mas em termos de mainstream, ou coisa, né? Você consegue achar, né? Tá tudo ali na palma da mão, realmente. É melhor do que você pagar do iTunes ou ir caçando as coisas, né? Alguém quer falar um pouco sobre isso, sobre sua experiência com streaming, com... Boa tarde a todos. Em relação ao streaming de Spotify, Deezer, etc. Tipo, meio que, na minha opinião, eles meio que salvaram um pouco a música da pirataria. Porque antes do Deezer e Spotify,
a gente não comprava DVD e baixava do YouTube e de outras plataformas. Agora é mais um meio para a gente pagar para ouvir música. Então, tipo, mesmo um retorno baixo, eu acho que isso meio que faz a engrenagem voltar a funcionar direito. Sim, mas daí depende... Você enxerga a pirataria como algo negativo, como você colocou, né? Aí depende de como a gente enxerga a pirataria, sacou? De fato, ele acaba com a pirataria, mas a pirataria é ruim, a pirataria é bom. Pro meu lado, a pirataria é ótimo, porque eu não vou estar gastando dinheiro e vou ter um produto. Não, agora para você, empresa, isso é horrível, porque você está produzindo conteúdo e não está gerando renda para você. Ou seja, você vai ter que produzir menos conteúdo ou se não cobrar mais caro para quem apoia vocês. Então isso afeta uma parte de mim também. Então meio que são dois lados. É que eu acredito, né, que para uma banda acontecer, né, para ela poder se viabilizar financeiramente, as pessoas que trabalham com ela poderem viver disso, a receita nunca vai vir do conteúdo, né, assim, diretamente. É muito mais importante que esse conteúdo se espalhe, que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, do que você cobrar pelo acesso ao conteúdo, sacou? Um grande case disso é o sertanejo universitário, né? O sertanejo invadiu o mercado se auto-pirateando e distribuindo CD. Com isso ele conseguiu distribuir a música dele, fazer com que ela seja conhecida e que esses artistas consigam conquistar mercado e fazer show e vender outros produtos, sacou? Então, dificilmente, se a gente pegar lá atrás, né, quanto um artista ganhava por CD vendido, né, quanto ficava com a gravadora, quanto ficava com o artista, né? Mesmo lá atrás, no auge da indústria, que vender CD dava muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, talvez o próprio artista não vivesse disso, né, assim, apesar de que eles ganharam muito dinheiro com discos, assim. Não estou falando que eles ganharam pouco, mas ganhava, né, sei lá, você pegar um artista de uma major, os artistas tops, ali ele ganhava 10, 20% da venda de cada CD, né, tendo um bom contrato. Então, às vezes é melhor você conseguir distribuir, se conectar com o seu público, né, e estabelecer uma forma direta com ele. Então, olha, eu quero gravar um novo CD. Será que um crowdfunding não funciona? Será que ele não vai consumir o seu produto de uma outra maneira, sabe? Não quero empurrar o meu disco para ele, né? Eu não quero que ele engula, eu quero que ele compre porque ele queira aquele objeto, aquele meu objeto, né? Tem um pouco isso também, assim. Legal, tem uma pergunta aqui. Olha, sobre pirataria, hoje em dia, para quem tem banda independente que está começando, a pirataria até ajuda, porque, por exemplo, o YouTube, MySpace, que é onde as bandas colocam o seu som lá, serve para trazer mais público. Então essa de você ter que ficar cobrando para outras pessoas verem um som que às vezes elas nem conhecem, às vezes não vira muito, não dá nem retorno nem para a banda, que é em questão de conhecimento, e nem para os produtores em questão financeira. Então, para mim a pirataria hoje em dia, antigamente na área do CD até tinha problema, hoje em dia já não mais. Mesmo porque se você for considerar, o YouTube pode ser também uma plataforma por onde há pirataria. Então acho que não é tão assim também, que tá certo ter que cobrar. Eu concordo. E é isso, assim, acho que a pirataria é o menor problema que a gente tem dentro de um mercado que a gente é lotado de problemas, sabe? Acho que a última coisa que a gente tem que se preocupar é com isso. O YouTube, o Deezer, o Spotify, essas plataformas são super importantes, ela tem a sua importância. Não estou aqui fazendo um discurso dizendo que não, eu não quero receber deles ou eu não quero estar com eles. Não, são super parceiros. Existem plataformas que estão super atentas a essa cena indie, essa cena independente, estão dando atenção, estão colocando em playlist, estão ajudando a divulgar. Então tem sim a sua importância, mas é isso. Acho que você entrar no site de qualquer uma das bandas, você baixa o disco, sabe? Essa discussão já passou, ela acabou lá nos anos 2000, assim, né? Bom, basicamente o que fica consolidado mesmo é que, ainda que fosse pouco, não se ganha mais dinheiro com a venda do conteúdo. Na verdade é com a execução, no show, com coisas paralelas, né? Sim. Essa é meio a grande verdade. Ou com vinil, né, cara? Pô, tu vai consumir CD, assim, a gente sendo bem sincero, não é? Por que você consome CD, né? CD é uma música digital num objeto físico, que é o CD, né? Então ele não é analógico, ele já é digital, mas ele tá num negócio. Então é a mesma coisa que um pendrive, né? É meio esquisito isso, né? Então a gente gosta muito de vinil, né? A gente acredita muito no vinil, assim, como a sonoridade do vinil, né? O som do vinil
ele entrega uma qualidade, né? Você tem um encarte legal. Então, aí sim eu acho que vale a pena, né? Você comprar mais. Ou as pessoas também compram para ter, para guardar, sabe? Mas mais como objeto, não é mais ali que você escuta, né? No caso do CD. O vinil você tem um processo de escutar, abrir, colocar para tocar, né? Trocar, virar ao lado, né? Legal. A forma como você consome muda, né? Mudou. E como se ganha o dinheiro também. Como o artista ganha e faz a renda, mudou. Bom, a gente está chegando no final. Você tem fazer um arremate, as últimas considerações? Você enxerga esse modelo no qual você trabalha hoje no campo da música expandindo para outras áreas também? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pega muita referência de outras áreas, né? E acho que o campo da cultura hoje está vivendo assim, uma disputa nunca antes vista, né? E estar em rede, estar conectado, estar trocando é muito importante. É isso. Tá legal. Uma salva de palmas então para o João. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você continue com a gente.